Mas aí, vamos lá, vamos falar do caso Flor da Flor de Lis. Como é que foi? Conta aí pra gente, como é que você recebeu a notícia, como é que repercutiu, pressão política, como é que foi todo esse caso aí na tua vida aqui? Acho que projetou bastante você, você deve ter aparecido bastante na televisão. Aparecia. Talvez tenha sido a investigação de maior repercussão aí, né, midiática que eu já tenha participado. O crime ocorreu em 2019, né? A diretora da unidade era a doutora Bárbara Lomba, minha antecessora. Já tinha sido assistente comigo na época em que o Fábio Baruch era o titular. Então, ela assumiu no lugar dele. E o crime aconteceu no momento em que ela era titular. Uhum. As investigações tiveram início com ela. Ela conseguiu identificar dois filhos como autores e prendeu os dois. Foi uma investigação bem conduzida. E ela estava começando a investigar a outra banda da família que tinha participado do crime. Eles simularam um assalto, né? Eles simularam um latrocínio. Pessoal, situa só o pessoal que talvez não lembre da ocorrência, conta como é que foi Primeiro, tem que falar quem era Flor de Lis, né? Pastora, cantora, evangélica, cantora. Deputada federal, né? Estava com um mandato eleitoral recente. Então era uma figura pública, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita. Não se esperava que essa mulher que declarava nas redes sociais um casamento tão firme, inclusive era conselheira de casamentos, não se esperava uma conduta desse tipo de pessoa. Então, que foi uma surpresa para todos e desmistificado através da doutora que começou a investigação, que foi concluída pelo doutor Alain, né? Pelo que eu soube através da mídia, inicialmente parecia ser um latrocínio. E aí, com o senhor que participou diretamente. Sim, como é que foi a dinâmica? Eles retornavam de carro do Rio de Janeiro, tinham ido de carro ao Rio de Janeiro para jantar, para namorar. Chegaram em casa, estacionaram o veículo já no interior da residência. Eles sobem para o quarto, ele desce para pegar alguma coisa no carro, já de roupa íntima, ele estava usando cueca, e é emboscado. Foram realizados vários disparos nele, e aí começa a investigação. Ela, desde o início, sustentava a tese de latrocínio, e nesse período em que a Bárbara realizou as diligências, ela chegou à conclusão de que o autor tinha sido um dos filhos, né? O Flávio. Eles tinham uma porrada de filho adotado, não tinha? Cerca de 50 filhos na família. E aí a conclusão dela foi a de que o Flávio, que era filho biológico dela, teria efetuado os disparos, e o Lucas, ele foi o responsável pela aquisição da arma, tá? Uma arma que foi adquirida na Nova Holanda. Então, foi feito esse link. Um deles já estava com mandado de prisão pendente, foi cumprido no sepultamento. Mas mandado de prisão pendente em decorrência do latrocínio? Não, em decorrência de um outro crime que ele tinha cometido. Sim. Tá? E o Lucas também, se não me engano, tinha um mandado de busca e apreensão da época que ele era menor, que foi cumprido também. E aí depois as investigações se iniciaram. Inicialmente eles confessaram em sede policial e depois, com a orientação dos advogados lá, negaram. Mas eu assumo a delegacia em 24 de janeiro de 2020 com a missão de completar a segunda fase da investigação, que era descobrir a motivação e a participação de outras pessoas. A essa altura já tinham sido colhidos alguns termos de declaração, alguns celulares já tinham sido arrecadados, já tinham sido submetidos à perícia de extração de dados telemáticos. E aí a gente, acessando esses dados telemáticos que foram retirados dos celulares e em conjunto com os termos de declaração e outras provas técnicas, a gente formou ali um conjunto mesmo robusto e harmônico de elementos indiciários que apontava na direção dela como mandante. E qual seria a motivação? Motivação financeira.
Ela tinha a carreira dela eclesiástica, artística e política. Mas quem gerenciava toda a parte financeira, ela era a estrela da companhia, mas quem gerenciava a parte financeira da família era o pastor Anderson. Ele era o fiel da balança. Por quê? Tinha uma banda da família que era mais próxima a ela, alguns filhos biológicos e outros filhos afetivos, que eram mais próximos a ela, que tinham uma relação de prestígio no tratamento, tanto com relação a vestuário, alimentação e tudo mais. E ele era o fiel da balança, era ele quem restabelecia essa situação de equilíbrio. Ele trazia ela para a realidade e falava, não, dinheiro vai ser gasto igual todo mundo aqui. Ela, para alcançar essa independência financeira, incomodada com essa interferência dele, ela resolveu elaborar um plano para acabar com ele. E aí foram diversas tentativas, né? Ela tentou matar o pastor Anderson de várias formas. Em algumas vezes com envenenamento, né? Aquela intoxicação exógena que a gente chama, ministrando veneno mesmo na comida dele. Ele foi internado algumas vezes, a gente submeteu esses boletins de atendimento médico à perícia dos legistas da Polícia Civil, e todos esses sintomas eram compatíveis com aquele veneno que elas procuravam em sites de busca, cianeto, arsênio, tudo mais, e tentou matar também com a contratação de pistoleiros, sempre com o pretexto de simular um latrocínio. Então, quando ela veio com essa ideia de latrocínio no dia do crime, e nós pesquisando toda a trama diabólica... Por que não deu certo com o pistoleiro? O pistoleiro não conseguiu executar ele? Hoje chegou a sofrer um atentado? Foram 2 vezes que ela tentou. Em uma das vezes ele mudou o veículo, então foi uma tentativa frustrada, não chegou nem a acontecer, não chegou nem na esfera de tentativa porque não teve ato executório, né? Ele, na verdade, trocou de carro e não conseguiu. E na outra, foi com o próprio Lucas, o filho que conseguiu a arma, ele não topou. Ele não topou o plano. Então, acabou não acontecendo. Mas as coincidências apontavam para ela nessa tentativa de nessa simulação de latrocínio. Por quê? Todas as vezes em que ela manifestava a intenção de fazer com que aquilo ali parecesse um latrocínio, eram sempre em finais de semana, o crime aconteceu no final de semana, era sempre imputando ao Lucas a responsabilidade, como ela quis imputar depois. Então você vai percebendo aquela série de coincidências. Essa investigação foi linda, assim. Uma das filhas negou a participação, mas a gente conseguiu provar através de um elemento indiciário técnico, porque ela mentiu. Como é que aconteceu o crime? A Flor de Lis, ela tinha um comando, um domínio sobre a família, né? Ela tinha ali uma relação hierárquica superior aos filhos, era endeusada, e ela usava alguns filhos como intermediários para conseguir o objetivo delas. Nesse dia especificamente, ela não fez contato com o Flávio diretamente. O que ela faz? Ela chega em casa, faz o contato com uma das filhas que está fora dali, e essa filha avisa ao Flávio da chegada deles. Então ela usou uma das filhas como intermediária. Essa filha indagada a respeito disso, negou, falou, eu estava dormindo na casa do Misael, que é um outro filho. E a gente conseguiu comprovar que ela estava acordada, caminhando e subindo escada, com as provas técnicas que a gente tinha. Tem um contador de passos no celular dela que indicava que ela estava acordada, recebeu a mensagem naquele horário, inclusive estava em movimento. Então, essa investigação foi uma aula, assim... Amarradinha, toda amarrada. Eu tô convicto de Mas que... na hora que começou a chegar perto da Flor de Lis, houve alguma pressão política ou realmente assim, pressão que eu digo assim, seja partido, seja autoridade política, uma autoridade pública de querer... Não, essa pergunta é sempre feita e a resposta é sempre a mesma. Eu não recebi nenhum tipo de interferência política na minha investigação, tive liberdade total para investigar. A cobrança era pelo resultado, para que ele Quem era o chefe de polícia na época?
O chefe de polícia na época era o Marcos Vinícius. Era o Marcos De Vinícius. repente ele recebeu e bancou, né? E segurou. Ah, Não sei, pô, especulação. Né? Ele teve aqui com a gente, pô, um cara que vibra também. eu já polícia, tinha alguma experiência em investigações de homicídios, então a relação de confiança era plena, eles sabiam que em algum momento a gente ia chegar. O tempo é que era importante para a gente poder dar esse tipo de resposta no menor tempo possível. Então, a investigação teve que correr, teve uma marcha um pouco mais acelerada para a gente poder alcançar o resultado que a gente alcançou. Mas as investigações seguiram, né, para apurar a participação de outras pessoas, só que houve uma mudança na cúpula da chefia civil, então houve uma troca geral, e aí eu não pude conduzir os outros inquéritos. Nessa época eu fui para 72 DP, mas o plenário dela está para acontecer, né? Já tem data marcada. O júri não aconteceu ainda não? O júri dela, especificamente, de alguns filhos, ainda não. Qual foi o resultado final? Quantos foram indiciados? Qual foi? Foram 11. Foram 11 no total, Tudo filho? Ela e os filhos? Ela, 8 filhos. 8 filhos? E mais 2 pessoas de fora. E quando foi chegando perto dela, com toda essa conotação, pastora evangélica, cantora, deputada, foi chegando perto dela, as investigações caminhavam na direção dela, tu não teve um momento que tu falou assim, caraca, meu irmão, como é que pode isso? Você não ficou espantado com o resultado? Quando eu dei início à investigação na segunda fase, a gente já tinha a noção de que Sabe que a família estava... ela poderia estar envolvida. Então, foi feita de forma paulatina, progressiva ali, a investigação, e foi ficando cada vez mais claro pra gente de que era ela. Então, assim, eu não tomei um baque, não foi um susto. Sim. As coisas foram acontecendo de forma muito natural. E aí, assim, causa indignação, causa perplexidade você saber que uma pessoa com esse nível, esse status na sociedade, é capaz de tramar um crime tão cruel, diabólico e covarde como esse. Mas a gente já sabia que ela estava envolvida. A gente... Não, e tudo que e diante de todas as bandeiras que ela levantava, da família, de Deus, de tudo, pô, eu e o Rômulo, que somos evangélicos, pô, é uma coisa que atinge aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, porque assim, pessoas usam isso como arma depois para questionar o nosso... Sim. A nossa fé, o nosso estilo de vida, nossas opções. Ah, você é evangélico, mas olha a flor de lixo. Pô, mas peraí. É verdade. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Você é a pessoa que fez a escolha dela. Isso não tem nada a ver com o caminho espiritual que você escolhe. Mas a coisa vai nesse caminho aí mesmo, Rafa. Além do êxito nas investigações, né, eu considero o êxito, embora não tenha sido condenado ainda, porque o Ministério Público ofereceu a denúncia, ela já foi pronunciada, a gente está aguardando agora o julgamento, tem que ter cautela, né? Aguardar o resultado final. Mas o desdobramento disso é exatamente esse que você falou. A gente conseguiu desmistificar essa figura idílica, né? Caridosa, amorosa, que ela vendia, que ela parecia ser afetiva, para dar lugar a uma mulher cruel, covarde, que age de forma subreptícia. Você acha que você considera ela uma espécie de psicopata? Olha, eu não tenho formação nessa área para avaliar, mas se você considerar o psicopata como um doente social, né? O psicopata não é um doente mental, é um doente social. Eu acho que ela tem algum desvio que caminha aí nessa direção. Esse homicídio foi qualificado em quantas etapas? Ele foi qualificado pelo motivo torpe por envolver dinheiro, creio eu. Motivo torpe, se prevaleceu das relações domésticas lá, confiança, né? Sim. Crueldade, né? E a emboscada. Então, eu não me recordo agora exatamente em quais incisos ele foi enquadrado. Mas eles, inclusive, foram indiciados por ORCRIM, né? Eu considerei que aquilo ali era uma organização criminosa intrafamiliar. Eles tinham unidade de desígnios e um liame subjetivo voltado para a prática de crimes. Entre os envolvidos tinha algum filho biológico? Tinha. O Flávio, o Carlos, se eu não me engano,
e a Simone. Houve alguma conotação no sentido de, pô, esse cara era ruim, os filhos biológicos agiram contra ele, tiveram coragem de planejar sua morte? O biológico era só da Flor de Lis ou era o biológico do Anderson também? Dela, mais dela. Não era o biológico dos dois, o biológico comum. Eu não Filho me dos recordo dois. agora, mas Ah, eu acho sim. que tinha em comum também. Eu não me recordo agora Participando do perfeitamente. crime? Houve algum apelo nesse sentido? O Flávio só dela. Tá. Porque as pessoas, no geral, depois de cometerem crime, tentam justificar aquele crime. É muito comum isso. Quando tu vai ouvir uma pessoa na delegacia, a pessoa tenta justificar. Ah, mas eu fiz isso, por que isso? Eu chefiei uma delegacia de atendimento à mulher, quando tu ia ouvir o agressor, o autor, ele tentava justificar, mas porque ela me traiu. Ah, porque houve alguma justificativa no sentido algum apelo no sentido de, para os filhos biológicos, filhos adotivos e a própria mulher quererem a morte desse cara, ele não era uma pessoa boa nesse sentido. Houve. Tiveram diversos depoimentos dessa banda dela, no sentido de que ele violentava alguns filhos, de que isso causava indignação em alguns deles. Então, teve essa tentativa aí de transformar ele no algoz, né? No algoz Que justificou após a morte relação, dele. né? E aí o nosso questionamento era o seguinte, se ele era uma pessoa tão ruim para vocês que estão afirmando isso agora, por que não vieram em sede policial e não noticiaram esses fatos que vocês estão noticiando? De agressões físicas, de violência sexual, né? Esperaram ele morrer para poder levantar esses dados para a polícia, carrear isso aí ao conhecimento da polícia. Não. Então,